Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Rio Grande do Sul enfrenta pela segunda vez no ano o registro de mortes e também estragos em mais de 50 cidades no estado por causa de um ciclone extratropical. Na política, o presidente Lula voltou a criar uma polêmica totalmente desnecessária. Ele sugeriu que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal passem a ser sigilosos para evitar animosidade. E no esporte, o técnico Jorge Vilda, da seleção feminina de futebol da Espanha, que é a atual campeã do mundo, foi demitido hoje do cargo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. E eu começo esse episódio contando para você que o ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul entre ontem e hoje deixou ao menos 22 pessoas mortas e mais de 400 pessoas desalojadas em 50 cidades do estado. Os municípios mais atingidos são das regiões Norte, Serra e do Vale do Taquari. Essa informação que eu contei para você foi atualizada no final da tarde de hoje pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Desse total de mortes, 15 ocorreram apenas na cidade de Mussum, na região central do estado. Segundo o governador, esse é o maior volume de mortes em um evento climático no estado. A gente recebe com muita tristeza aí a notícia de que com as águas baixando, 15 corpos localizados no município de Mussum. Causa imensa dor neste momento, já configurando a situação de maior volume de mortes num evento climático para o estado do Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil Estadual, outras 6 mortes foram confirmadas em cidades do norte do Rio Grande do Sul. Ainda segundo o governador Eduardo Leite, esse número de mortos pode subir porque há problemas na comunicação com várias cidades e é agora que a água está baixando nesses municípios. Só para te situar, Mussum, que é uma cidade que eu citei para você, que registrou 15 mortes, ao menos, né? É uma cidade banhada pelo rio Taquari. Segundo a prefeitura, o curso d'água subiu mais de 20 metros com a passagem do ciclone extratropical e também os temporais que vem em efeito cascata. Para você ter uma ideia, apenas entre o período das 6 horas da noite até as 6h30 da noite de ontem, o rio subiu 60 centímetros. Só que o nível do rio Taquari, ele pode chegar a 24 metros. Então, o rio não conseguiu dar vazão na água. Com isso, mais de 85% da cidade de Mussum foi atingida pelas águas. Por causa disso, os moradores precisaram ser resgatados em cima de telhados e também forros de casas. E o nível da água atingiu também o centro da cidade, alagando assim residências, escolas, estabelecimentos comerciais e hospitais. E por questão de segurança, a energia elétrica da cidade foi cortada. Segundo a prefeitura, também não há sinal de telefone. O município ele possui 4 acessos por estradas e todos os acessos estão interditados. O governador Eduardo Leite também falou que durante os resgates houve um acidente em outra cidade, na cidade de Lajeado. E o que aconteceu? O cabo de um helicóptero em que um policial militar resgatava uma idosa se rompeu e ambos caíram no rio Taquari. A idosa não resistiu e o PM foi resgatado em estado grave para um hospital da região. O cabo rompeu, isso é a informação que a gente tem, quer dizer, toda uma mobilização, com todos os equipamentos disponíveis, com todo o efetivo disponível para a gente poder atender as pessoas e numa situação de atendimento acontecer um acidente
onde se perde uma vida, e um dos nossos policiais, o sargento que estava atuando para o resgate, também ferido agora. E, claro, todo o abalo psicológico dessa equipe, que acaba fazendo desmobilizar uma das aeronaves, porque no momento que acontece esse acidente, essa aeronave deixa de atuar nos resgates, porque vai ter que se fazer perícia para identificar o que aconteceu. Os próprios pilotos, naturalmente envolvidos, quem estava envolvido na situação, deve ser atendido por uma situação de estresse pós-traumático, de uma circunstância a qual foram submetidos. Então, essa aeronave sai de campo. Então, é uma aeronave a menos para fazer os resgates, né, no momento crítico como que a gente está vivenciando. Lembrando para você que em junho teve a passagem de um outro ciclone extratropical que deixou 16 mortos e estragos em 40 cidades. As mortes se concentraram nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre e também no litoral. Em Santa Catarina, hoje um homem morreu após o carro em que ele estava ser atingido por uma árvore durante a tempestade, em que ventos chegaram a 110 km por hora. Outras 3 pessoas ficaram feridas nas cidades catarinenses de Balneário Camboriú e também Itajaí, que ficam no litoral norte. Por causa dessa tragédia, o ministro de Comunicações do governo Lula, o Paulo Pimenta, disse que o presidente determinou que uma equipe do governo federal desembarque até amanhã no Rio Grande do Sul para analisar as medidas que vão poder auxiliar o estado a superar a passagem do ciclone extratropical. Nós vamos deslocar uma missão aqui, né, da qual o ministro Valdez Góes, né, eu vou acompanhar ele, mais o chefe da Defesa Civil, né, o governador, estamos trabalhando direto com ele. Queremos amanhecer amanhã já na área atingida e lá no território reunir com os prefeitos, com as lideranças das cidades mais diretamente atingidas, são cerca de 55 cidades, traçarmos a estratégia do trabalho para as próximas horas. O secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff Barreiros, explicou em entrevista à Globo News o que o governo federal está fazendo neste momento para auxiliar o governo do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul está vivendo, nesse ano, o 4º evento climático extremo, né? Nós tivemos a estiagem, tivemos o ciclone 1, depois o ciclone 2, e agora esse novo evento é bastante forte, né? Nesse primeiro momento, nós já colocamos a equipe da Defesa Civil Nacional lá em Porto Alegre, já tem gente nossa em Porto Alegre, com o objetivo de orientar as defesas civis dos municípios e do Estado na elaboração de planos de assistência humanitária e de restabelecimento daqueles municípios que estão impactados. Mudando completamente de assunto, hoje o presidente Lula voltou a criar uma polêmica totalmente desnecessária por causa de uma fala dele. E o que aconteceu foi o seguinte: durante aquela live que ele está fazendo toda semana, ele sugeriu que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal passem a ser sigilosos. Lula ainda disse que a sociedade não precisa saber como um ou outro ministro votou. Ele sugeriu que a gente saiba apenas o placar final e a decisão da Suprema Corte. Detalhe, Lula falou isso aí do nada, assim, ninguém perguntou isso para ele. E essa declaração do presidente acontece no mesmo momento em que o ex-advogado dele, o Cristiano Zanin, que foi indicado como ministro do STF por Lula, tem decepcionado os setores da esquerda em alguns votos que ele tem dado, principalmente em temas progressistas, como a descriminalização da maconha. Zanin tem dado votos mais conservadores, digamos assim, e isso tem gerado muitas críticas públicas dos aliados do presidente. Na live de hoje, Lula diz que o sigilo do voto evitaria mais animosidade. A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2, não sei ninguém também, foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Agora eu vou explicar para você por que essa fala é problemática e polêmica. Primeiro, é que em uma democracia como a gente vive,
é muito necessário ter transparência. O segundo ponto é que os ministros estão votando assuntos que vão impactar a nossa vida. Então a gente precisa saber o que está sendo votado e como os ministros estão analisando aí os temas. E o terceiro ponto é que os ministros precisam prestar contas para a sociedade, porque os ministros são pagos com dinheiro público. Até por isso que em 2002 foi criada a TV Justiça, para que a gente acompanhe em tempo real os votos dos ministros, porque não dá para ler todas as decisões dos ministros, né, após os votos, ou ir até Brasília para sentar dentro do STF e acompanhar as sessões. E por fim, um último ponto importante, a gente precisa entender o raciocínio do ministro durante o voto, até para cobrar depois essa decisão. Cobrar de forma democrática, né? Não com agressão contra os ministros, como está acontecendo recentemente. Ou seja, essa fala aí do presidente Lula foi completamente desnecessária e não faz nenhum sentido. Ele mesmo criou uma polêmica para ele. A nossa repórter em Brasília, Gabriela Echenique, aqui da CBN, conversou sobre esse assunto com o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello. Ele que criou a TV Justiça quando ele era presidente do STF em 2002. E, inclusive, ele até assinou a lei da criação dessa TV quando ele ocupou interinamente a presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Para a nossa repórter, Gabriela Echenique, o ministro aposentado, Marco Aurélio Mello, considerou essa fala de Lula aí um ato falho e também algo inconcebível. Um ato falho do presidente, um arrobo de retórica. Não é possível que ele conceba isso, ou seja, um mistério. O acompanhamento pelos contribuintes cobra uma postura digna do integrante do tribunal. O vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Walter Pugliese, também não concordou com essa sugestão aí de Lula. Para ele, nem a animosidade na população em relação aos ministros justifica dar sigilo aos votos. Mas sob o ponto de vista do coletivo da sociedade, eu acho que é importante a transparência e a publicidade, sabermos como pensam e como votam os ministros do Supremo Tribunal Federal, já que naquela Corte Superior, são discutidos assuntos e temas de um interesse, de um impacto tremendo na sociedade. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais, Nelson Alves, as decisões públicas fortalecem a instituição e também fortalecem as decisões que são tomadas pelos ministros. Todo magistrado e magistrada tem o direito e o dever de julgar com base nas provas juntadas aos autos do processo, na legislação aplicável e no seu livre entendimento motivado. O que não se pode aceitar realmente é que sejam atacados ou ameaçados por suas decisões. Em relação ao Supremo, assim como aos demais órgãos judiciais, a Carta Magna já prevê que as decisões sejam públicas e transparentes. Isso apenas fortalece a atuação dos ministros. Após essa baita polêmica desnecessária, sobrou para quem? Para o ministro da Justiça, Flávio Dino. Mas em vez dele atuar como bombeiro e apagar aí esse incêndio, ele meio que passou um pano aí para a fala do presidente Lula. Ele diz que considera válido um debate sobre esse tema, de ter sigilo ou não no voto, mas ele disse que não se trata de uma discussão para os atuais governo e também para o Congresso. Flávio Dino também usou como exemplo os Estados Unidos, em que a Suprema Corte de lá informa o resultado final do julgamento sem detalhar como cada ministro se posicionou. Esse modelo aí é diferente do que é adotado aqui no Brasil. É um modelo possível. Eu não tenho elementos a estas alturas para dizer que o modelo é melhor do que o outro. Apenas acentuar que em ambos há transparência, em um se valoriza mais a posição transparente do colegiado, no outro se privilegia a ideia de cada um votando separadamente. Volto a dizer, não é um debate para agora, para este governo, para este Congresso, mas em algum momento eu acho que é um debate importante. E em nota, o Instituto Não Aceito Corrupção diz que a proposta aí de Lula, essa sugestão dele, não tem qualquer respaldo na Constituição e vai também na contramão da necessidade de prestação de contas dos três poderes. Para o Instituto, a hipótese que foi aí levantada por Lula é inadmissível, mesmo diante de reações às decisões do STF.
Falando em justiça, hoje o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, manteve a anulação do júri da Boate Kiss, que foi realizado em dezembro de 2021. Com essa decisão, o STJ acatou uma outra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que aceitou em agosto de 2022 um recurso dos advogados dos réus do caso e anulou o julgamento por supostas irregularidades jurídicas. Um exemplo aqui para você dessa irregularidade é que os advogados argumentam que a escolha dos jurados foi feita depois de 3 sorteios, quando, pelas regras, é estipulado apenas um sorteio. Lembrando para você que o incêndio na Boate Kiss aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013 e aconteceu em uma casa noturna e deixou 242 pessoas mortas, entre eles muito jovens, e mais de 600 pessoas feridas, que aguardam uma punição nesse caso. As chamas tiveram início após o uso de fogos de artifício no interior da boate e atingiram espumas usadas no teto para isolamento acústico, que se espalhou pelo ambiente. O julgamento dos réus levou 9 anos para acontecer e durou 10 dias, isso em dezembro de 2021. Foi o tribunal do júri mais longo da história do Rio Grande do Sul. E no julgamento, 2 sócios da boate e 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira foram condenados por dolo eventual, quando, mesmo sem desejar o resultado, se assume o risco de matar. Com essa decisão de hoje do STJ, as condenações de Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Luciano Bonilha e Marcelo de Jesus, que deveriam cumprir penas de 18 a 22 anos e meio de prisão, perderam a validade e vão ser anuladas. E agora os réus vão aguardar novos julgamentos. Ainda é possível recorrer aí ao Supremo Tribunal Federal, mas o Ministério Público deve avaliar se isso vai acontecer de fato com as famílias das vítimas. Isso porque um novo tribunal do júri está marcado para acontecer em dezembro. Em nota, o Ministério Público do Rio Grande do Sul informou que respeita a decisão do STJ, mas lamenta profundamente que o recurso da instituição não tenha sido aceito. O Ministério Público respondeu aí ao STJ porque foi o órgão que entrou com um recurso para reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Ministério Público informou ainda que se solidariza com as vítimas e também com seus familiares e entende que a demora na finalização do processo revitimiza a todos e gera a sensação de injustiça. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. E a potência instalada desta fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Desta forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, que é um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece financiamento para a instalação de painéis solares para a sua casa e a sua empresa, sujeitos à análise. Saiba como e tire as suas dúvidas acessando o site bv.com.br ou siga também o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, hoje teve mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os responsáveis pela destruição dos prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro. Foram cumpridos hoje, nessa 16ª fase da operação, 53 mandados de busca e apreensão em 7 estados, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Ceará e Minas Gerais. Não houve ordem de prisão. Os alvos de hoje foram pessoas que teriam financiado os atos golpistas, pagando inclusive os ônibus que transportaram os manifestantes até Brasília.
Entre os alvos estão a socialite Marici Junqueira Bernardes, de Araçatuba, no interior de São Paulo, e Rodrigo Lins, suplente de deputado estadual em Mato Grosso do Sul, que chegou, inclusive, a produzir uma prova contra si mesmo. Ele fez vídeos na rampa do Congresso no dia 8 de janeiro. O empresário divulgou vídeos pedindo que os manifestantes permanecessem nos acampamentos no final do ano passado. Só vamos sair da nossa resistência quando tiver algo concreto, quando a gente vê o pronunciamento do nosso presidente Bolsonaro ou o pronunciamento oficial das 3 Forças Armadas e do general Freire Gomes. Caso contrário, a gente vai passar Natal e Ano Novo na nossa resistência. Além das buscas, como a operação visa aí também os financiadores dos ataques, o Supremo determinou o bloqueio de bens e também valores dos investigados, porque os valores dos danos causados ao patrimônio público devem chegar aos 40 milhões de reais. E os responsáveis pelos atos golpistas podem ser obrigados a ressarcir os cofres públicos, por isso há uma ordem aí para bloqueio dos bens e valores. Essa operação aí da Polícia Federal também vem sendo entendida como um recado da polícia para o dia 7 de setembro, que está chegando. Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que o trabalho continua em defesa da pátria em uma semana tão simbólica. O ministro também mandou um outro recado. Ele disse que nunca mais queiram rasgar a nossa Constituição e destruir o Estado Democrático de Direito. Agora eu vou atualizar você sobre o estado de saúde de 2 artistas, do ator Kaique Brito e do baixista da banda O Traje a Rigor, o Mingau. Os 2 estão hospitalizados desde o final de semana por diferentes razões. No caso do ator, ele foi atropelado perto de uma orla no Rio de Janeiro quando ele foi atravessar a rua fora da faixa de pedestres. Um boletim médico que foi divulgado hoje mostra que o ator Kaique Brito vai ficar 48 horas sedado para se recuperar de intervenções cirúrgicas que ele fez ontem. O artista permanece internado na UTI usando ventilação mecânica. Kaique teve traumatismo craniano e várias lesões pelo corpo. Ontem ele passou por uma cirurgia para corrigir fraturas nos quadris e no braço direito. O quadro de saúde dele ainda é considerado grave. Agora a Polícia Civil apura as responsabilidades por esse acidente. Os trabalhos estão concentrados em descobrir qual era a velocidade do carro que atropelou Kaique Brito. Os investigadores querem entender se o motorista de aplicativo estava acima da velocidade permitida de 70 km por hora, que poderia contribuir para a gravidade do acidente. O motorista do aplicativo não estava embriagado e está colaborando com as investigações. Inclusive, ele já prestou depoimento, assim como a passageira que estava com ele no momento do acidente. Ela disse que o condutor não estava acima da velocidade permitida e que ele prestou toda a ajuda necessária ao ator Kaique Brito. Amanhã, a previsão é de que o ator Bruno De Luca também preste depoimento. Ele estava com Kaique Brito no quiosque da praia e é testemunha do atropelamento. Agora eu vou atualizar você o estado de saúde do baixista Mingau do O Traje a Rigor. Ele foi baleado na cabeça em Paraty no final de semana. Hoje a equipe médica que acompanha o estado de saúde do baixista disse que ele foi atingido do lado esquerdo da cabeça e que o projétil atravessou o cérebro e saiu do corpo do músico. Segundo os médicos, essa área afetada é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. Por causa disso, já na própria UTI, alguns cuidados para evitar complicações neurológicas em termos de fisioterapia motora estão sendo adotados. O estado de saúde do artista é considerado grave e não há uma previsão para que tirem a sedação do artista. Sobre a parte policial dessa história, como eu contei para você, Mingau foi baleado na cabeça quando ele passava perto de uma praça lá em Paraty. Ontem, a Polícia Civil identificou mais 3 suspeitos de envolvimento no ataque a tiros. Um amigo do baixista contou à polícia que os 2 estavam indo fazer um lanche quando o carro em que estavam foi alvo de disparos. Mas o acompanhante de Mingau também deu uma outra versão. Ele disse que os 2 estavam indo comprar drogas. Mas aí depois ele mudou essa versão no depoimento. Segundo o delegado do caso, a região que Mingau foi atingido é dominada pelo tráfico e também conhecido como ponto de venda de drogas.
Na economia, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em baixa de 0,38% aos 117.331 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,82%, cotado a R$ 4,975. Já o euro encerrou o dia também com uma alta de 0,13%, cotado a R$ 5,335. No noticiário internacional, presta aqui atenção nessa história curiosa que vem lá da China. Sabe a muralha da China? Então, para encurtar aí o caminho de algum dos milhares de quilômetros da muralha, 2 homens tiveram a brilhante ideia de criar um atalho, abrindo buracos com uma escavadeira em diferentes pontos dessa fortaleza, que é patrimônio mundial da humanidade. Mas esse plano aí, ele foi descoberto e os homens foram presos hoje por danificar um local que é tombado pela Unesco. Segundo a imprensa chinesa, os buracos causaram danos irreversíveis à muralha. Os 2 homens foram presos, moram em uma província que fica no oeste do país, por onde passa a muralha. E a polícia, eles admitiram o crime e alegaram que fazem frequentemente esse trajeto e passam por esse trecho aí. E para encurtá-lo, eles quiseram abrir um atalho nas paredes da fortaleza, que foi construída por imperadores chineses a partir do século III a.C. Essa construção aí, ela foi feita para impedir a entrada de invasores estrangeiros. A construção aí da fortaleza durou centenas de anos e não há um consenso sobre a sua extensão exata, mas institutos chineses falam de mais de 21 mil quilômetros de uma ponta à outra. Segundo a polícia, a área da Grande Muralha que foi afetada aí pelos buracos fica a cerca de 6 horas de Pequim, que é a capital da China. E para fechar no esporte, o técnico da seleção feminina de futebol da Espanha, Jorge Vilda, foi demitido do cargo hoje. Essa decisão foi tomada há pouco mais de 2 semanas depois do inédito título da Copa do Mundo Feminina. E também acontece ao mesmo tempo em que ele ficou em silêncio em relação às acusações contra Luís Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, que está suspenso pela FIFA provisoriamente do cargo por ter dado um beijo forçado na jogadora Remy Hermoso na cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina. A Federação Espanhola agora está sob o comando interino de Pedro Rocha, que pediu desculpas por esse comportamento totalmente inaceitável de Rubiales. Com isso, a nova direção também optou pela saída de Jorge Vilda. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e também tem um e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!